Eu só queria deixar minha indignação ao TikTok antes do vídeo começar. Para de ficar me mostrando vídeo de sexo quando eu vou entrar no aplicativo. Eu não quero transar. Umbral. Eu descobri esse assunto enquanto eu tava montando o vídeo sobre adolescentes na liberdade e não precisa analisar muito para notar a semelhança dos assuntos. O umbral, destino da imensa maioria dos espíritos que deixam o plano terreno após a morte, é uma região localizada em um universo paralelo, na chamada quarta dimensão. Ele ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos físicos, mesmo indo do solo terrestre até a altura de dezenas de metros na nossa atmosfera, abrangendo toda a circunferência do nosso planeta. As condições climáticas do umbral seguem padrões equivalentes ao local terrestre, onde se encontra no plano físico, assim como a passagem do tempo. Ou seja, se é noite sobre uma cidade, é noite também em sua equivalência no umbral. A atmosfera umbralina é constantemente tomada por uma névoa densa, que dificulta a penetração da luz solar e do luar. Para seus moradores, é como se todos os dias fossem como um longo e sombrio fim de tarde. No céu do umbral, não é possível ver as estrelas, e a lua aparece sempre com uma cor avermelhada, semi-coberta por grossas nuvens. Sua maior concentração populacional está junto às regiões mais densamente ocupadas no globo terrestre. Segundo relatos de médiuns e praticantes da projeção astral que visitam o lugar, o umbral é um ambiente depressivo, angustiante, muito sujo, tomado por odores repugnantes, de clima e ar pesado e sufocante. Se você sai do corpo e começa a andar por aí pelo umbral, você não dura muito tempo sem começar ou fugir de alguém, ou cair numa zona sexual, ou perder a consciência, ficar viajando em alguma coisa, ou começar a fugir de alguém, ou ir para casa de outra pessoa com desejos específicos, sei lá. Você próprio, mesmo que você seja uma pessoa muito boa, se você ficar nesse ambiente, você é levado a sentir o que o ambiente tem, e se você não se proteger próximo de pessoas inteligentes, com a capacidade energética de proteção, ou de se preparadas para olhar para você e falar que você está perdendo a razão, vai dar aquele saculejo na hora que você está perdendo, você enlouquece junto. Então, os espíritos enlouquecem a ponto de... Como acontece na hora que você ficou bravo. Na hora que você ficou bravo, você esqueceu da sua mãe. Você esqueceu. Ali você só queria brigar. Não tinha palavra de Jesus. Não vem pedir para ficar calmo, aí que você fica mais bravo ainda. Você surtou. No umbral, esse surto ele vai tomando proporção de anos. Um dia de surto, ou quer dizer, 15 minutos de surto é uma coisa. Anos de surto, meu irmão, você esquece até sua identidade. Eu até queria montar um roteiro pra comentar sobre os vídeos, mas todos são parecidos e meus comentários como meu Deus e caralho não iriam adicionar em nada. Então fiquem com os próximos vídeos e adeus. O cara tá tomando uma aqui no bar e tá sofrendo? Na cabeça dele não, mas na nossa percepção tá. Então existe, a maioria dos seres do umbral estão dançando, tomando cachaça e sexualizados ou assim, rindo, andando por aí, anda o dia todo na rua, sem fazer nada. Na cabeça dele tá sofrendo, na nossa a gente percebe que não tá fazendo nada, não é uma pessoa lúcida. Então a maioria do umbral, a maioria dos espíritos estão nessa situação. Existe os espíritos que voltados realmente a fazerem o mal. Existem também as zonas fechadas em que o projetor só entra com mentor ou com guardião, que são os vales. Você vai no lugar, por isso que existe o caboclo das 7 encruzilhadas, existem os exus que fecham. Existem espíritos que fecham, eles são bem fortes. Eles não fecham só, eles usam várias coisas, às vezes armas, às vezes dados, às vezes umas coisas na frente assim, que você não entra naquela região. É uma regiões fechadas. Ali ficam mais os seres que estados de sofrimentos maiores de dominação, digamos assim. Então o umbral ele é todo voltado a situações não só de visual sofrimento, como muito sofrimento também, quando você vê espíritos em estado de dominação, de perseguição, eles apanham muito, por exemplo. Aqui o sofrimento termina no momento que o corpo morre. Sim. Toda a violência aqui, tortura, termina na hora que o corpo... Lá a tortura não tem limite. Então os espíritos apanham de forma, cara, o cara já você vai ajudar espíritos que tá carregando os pedaços dos corpos no corpo, assim, com a barriga do lado de fora.
Essas situações bem pesadas, assim. Né? Porque eles não têm limite. Então você tem limites de sofrimentos, assim, bem complexos. E quando você vai ajudar um espírito, ele tá tão acostumado a ser amedrontado pelos seres do lado, que eles têm uma certa desespero em ver seres de luz. Certa vez eu tava num lugar, que era uma entrada de uma subida, assim, de um vale, é bem pesado. Aí tinha um espírito baixado, ele vem cá, ele achava que eu era um espírito também, né? Ele não sabia que eu tava fora do corpo. Aí eu baixei com ele ali, ele tava em estado lastimado, fica baixo aí que tá vindo o pessoal aí, não sei o quê. Eu falei, mas eu tô fora do corpo. Aí quando ele soube que eu tava fora do corpo, ele entrou em desespero porque tava falando comigo. Porque se pegam ele falando comigo, ele ia ser torturado até. Então ele tentou correr de todo jeito. E eu tive que deixar ele sair de perto de mim. Então, pra você ter ideia, a mentalidade dos caras. Quando eu vou ajudar um espírito, muitas vezes eu preciso demonstrar para eles um poder magnético junto aos mentores tão grande. Sim. Mostrar para eles que tá tudo tranquilo, que nós não somos ruins, não estamos enganando eles. E que ninguém vai pegar eles a partir dali. Que eles têm medo dessa retaliação. As cidades do umbral não são feitas de matéria como as da Terra. Tudo ali é moldado pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos que habitam esse plano. O que significa que as construções, as ruas e até o clima refletem o estado mental e emocional de seus moradores. O medo, o ódio, o desespero e a culpa criam construções sombrias, ruas decadentes e um ambiente denso, opressor e triste. Em muitas regiões, o cenário é sombrio e desolador. As edificações parecem desgastadas e frágeis, como se estivessem sempre à beira do colapso. E aí, rapaziada, Medleyzada 1.0 diretamente do inferno. Hoje nenhum capeta aguenta nós, certo? É o LK, é o Magrão, ó, esquece. Os seres que moram no umbral é a mesma coisa. Eles passam a se acostumar ao sistema de imposição e não questionam mais sobre o risco de serem presos, porque todo mundo tem medo de ser preso ou ser pego, porque a justiça de lá é aquela que pega você, quebra suas pernas, joga pro lado, tira seus olhos, literalmente, tá? Arranca seus olhos, joga você fora. E aqui não, aqui eles só não lhe matam porque não dá pra se cortar a sua cabeça fora, você morre. Aí joga você na cadeia. É um tipo de coisa, se você não anda nas regras existentes, é super maldoso o negócio, e é daí pra pior. Então o processo, eles crescem, e isso, depois de um tempo que eu digo crescem, eles começam a conviver anos a fim nesse lugar, onde eles aprendem a viver com medo. A gente aprendeu a andar com o celular escondido aqui no Brasil, velho. Você não pode sair na rua mais assim. Aqui, se você morar em qualquer cidade, qualquer capital, a gente acostumou a andar numa região de perigo. Uma pessoa em cima de uma bicicleta podendo roubar, em cima de uma moto, ou quebrando o vidro do carro, como está acontecendo aqui em São Paulo. Você está morando no umbral já. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não tô dentro de umbral nenhum. Tô aqui no meu quarto de boa. Se você falar isso de novo, eu vou te bloquear. Eu vou te dar um bloque. Eu vou te dar um bloque. Eu vou te dar um bloque. Que é um bloque, posso te dar. Me deixa em paz, para de me irritar.